Fala, fala. Oi, boa noite, galerinha do Instagram. Boa noite, galerinha do Instagram. Tudo bem com vocês? E aí? Tem ninguém ainda não? Tem ninguém ainda não? Aí, galera, boa noite, tudo bem? Eu não sei se você vai ver esse vídeo depois. Talvez você veja, talvez você não veja. Mas para você que chegou aqui agora, você vai saber do que eu estou falando. É isso aí. Eu estou falando do livro do Papai do Homem do Tempo. Aê, é o livro de quem? De quem? Homem do Tempo. Cadê o Homem do Tempo? Cadê? Aqui. É bonitinho ele, né, filha? É. É? Como é ele? Como é esse Homem do Tempo? Ele tá bravo? Tá bem bravo. Olha, ele tá muito bravo. Muito, muito, Olha lá, muito. olha a cara dele lá, ó. Eita. Ixi. Será que ele tá bravo assim? Foi eu mesma que escolhi a cara dele bravo. Mas quem é o Homem do Tempo? Quem é o Homem do Tempo? O Homem do Tempo é o homem que só vive falando do tempo. É? Você sabia que você é o Homem do Tempo? Eu sou a mulher do tempo. Ah, você é a mulher do tempo, né? É isso aí. Mas quando eu falo homem, eu me refiro a todo ser humano, sabia? É Pois é. verdade. Ô, gente, verdade. vocês lembram que eu fiz um vídeo? Não lembro. papai. Tem gente que não viu, filha. Tem gente que tá chegando e não viu isso. É assim mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com as pessoas, para que elas também possam participar da live, fazer um convite aqui ao povo, para que eles venham participar da nossa live. De hoje. A live de hoje. Vou dar esse povo aqui, porque parece que esse povo não vem, né? Não participa. E eu tô convidando, tô chamando todo mundo, quero nem saber aqui, ó. Nossa, um monte de gente, hein, pai? É, tô enviando para milhões de pessoas aqui, ó lá, ó. Por quê? Tô enviando até pro Bolsonaro lá, pro presidente da República. Conhece o presidente da República? Não. Não conhece nosso presidente Bolsonaro? É o Bolsominion. É um cara legal, cara top. Muita gente não gosta dele. Vai ter gente até que vai sair daqui desse vídeo, porque eu enviei pro Bolsonaro, ó. Rapaz, uma vergonha na tua cara. Não gosto do Bolsonaro. Tu não precisa gostar do Bolsonaro. O Bolsonaro já é casado, né, filho? É sim. Bolsonaro já é casado. Pronto, já enviei para 300 pessoas. E sim. Gostou? E aí, tá gostando da sua participação especial aqui na live? Dá um like e se inscreve aqui no canal do papai. Se inscreve aí no meu canal, hein, gentinha? É no meu canal? Que vocês já se inscreveram no meu, agora é do papai. É, você tem um canal também, né, filha? É, Você fala sobre o que no seu canal? sobre as pessoas que não gostam de tomar banho e também gostam de tomar banho, só quer comer comida na hora que pode. Ixi, agora, eu também não gosto de tomar banho agora. O que você faz? Tá mexendo aqui, ó. Tem que parar de mexer, senão vai ficar feio aqui o negócio. É. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa live de verdade? O que a gente vai falar hoje? Deixa eu tentar pensar. Tempo de É tempo de mudança. É tempo de mudanças. Se você não sabe, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 5 minutos, eu faço uma live aqui no Instagram, falando sobre você aproveitar bem o seu tempo. Por que eu falo falando sobre você aproveitar bem o seu tempo? Porque esse é o porquê de eu estar aqui, tá bom? Para que você possa utilizar o seu tempo de uma forma mais eficiente e assim aproveitá-lo melhor. Porque tempo é vida e o tempo que você perde com coisas inúteis, coisas que não vai fazer você crescer, coisas que não vai fazer as pessoas ao seu redor crescer, coisas que não vai fazer a sua família crescer, os seus parentes crescerem, você muitas vezes vai estar perdendo aquele tempo.
Então, hoje, ainda que eu esteja gravando esta live e a pessoa esteja vendo em outro lugar depois, eu não sei se eu vou gravar, tá? Não sei se eu vou deixar gravada. Mas, ainda que eu esteja deixando gravada, um dia você estará vendo este vídeo e você poderá utilizá-lo para o seu crescimento pessoal e para o crescimento das pessoas que estão ao seu redor. Então, E ao seu vivo. isso aí é importante por quê? Porque é o que eu posso contribuir para a vida das pessoas. E hoje, melhor do que nunca, eu tenho uma participação especial aqui, que é a minha maravilhosa filha. Tá vendo como ela é linda? Vocês já sabem meu nome, né? Eu espero que sim. Será que eles sabem seu nome? Qual é o seu nome? Fala pra eles aí. Victória Ferreira de Almeida. Eita, Victória o quê? Victória Ferreira de Almeida. Victória Ferreira de Almeida? E o meu? O meu é como? Vitório. Vitória de quê? Vitório Santos. Ah, é Vitória de Santos? Tá bom, então eu sou Vitória de Santos. Agora eu vou falar o nome da minha mãezinha. Não, não precisa não, senão o povo vai querer sequestrar a mamãe aqui, não precisa, é brincadeira. Pode falar o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Norma Ferreira. Aê, garota, tá lindo esse nome. Agora vamos parar de enrolar as pessoas e vamos ao tema? Vamos. Vamos. Então o tema de hoje é tempo de mudança. Tempo de mudança. Mas Vitória, o tempo não muda. O tempo não muda. Você tem as mesmas 24 horas, você tem os 365, talvez 366 dias no ano, você tem aí 52 semanas, mas tempo de mudança significa tempo de evolução, o tempo em que as pessoas mudam. Nós hoje, você está falando ou você está me vendo aqui graças à evolução. E o tempo foi encarregado de trazer esta evolução para nós. O Wi-Fi, o telefone. Quando eu tinha 13 anos, meu telefone era desse tamanho. Era um trambolhão que não tinha internet. E a única função de um telefone era falar. Só isso. Era a única função de um telefone. Hoje, o telefone é a última função que você utiliza, é a função de chamada. É a última função. Verdade. Pois é, o telefone perdeu a sua função? Não. O telefone evoluiu. Assim como todo ser humano evolui, assim como eu evoluo, assim como você evolui, a minha filha evolui, assim como todos nós evoluímos. E é disso que trata o assunto tempo de mudanças. Por quê? Porque o tempo de mudanças, ele é o tempo todo na nossa vida. Nós estamos em constante mudança. Esse tema é um tema amplo, é um tema imenso. Ele ocupa pelo menos aqui 8 páginas do meu livro. Mas Vitória, você vai me falar das 8 páginas do seu livro? Você vai ler as 8 páginas? Não, eu não vou ler as 8 páginas do meu livro. Por quê? Porque isso vai ficar chato. Eu vou ler um pouco, algumas partes, e vou explicando. Na verdade, isso que eu acabei de explicar para você aqui é a parte introdutória do tema. É a parte introdutória do capítulo, do tema que fala do tempo de mudança. Por que eu trago essa introdução? Para que você possa depois contextualizar. O que é contextualizar? É aplicar o que eu estou dizendo aqui, aplicar o que eu estou dizendo através do texto na sua vida e ver se faz sentido. Isso é contextualizar. Eu vou trazer o que eu falo aqui no livro, trazer para a sua vida e vou trazer sentido. O nome disso no termo jurídico é o nexo de causalidade. Tem nexo de causalidade? Tem. Se tem nexo de causalidade, faz sentido, o seu pedido ele é procedente, entre aspas, né? Mas é assim que funciona no termo jurídico. E no termo popular, não quero que você fale em termos jurídicos, eu quero que você fale no termo popular. Termo popular, tempo de mudança é ser humano, evolução. É isso aí, é basicamente isso, não tem muito que encher linguiça. Mas, para trazer essa explicação de forma detalhada e de forma com que você entenda, eu coloquei aqui no livro umas 8 páginas, pelo menos, que fala sobre o tempo de mudança. Então, no primeiro parágrafo fala que
O ser humano está em constante mudança desde o início da criação. O nosso cérebro, uma médica, ela disse que, eu esqueci o nome dela agora, mas ela fala que o nosso cérebro é o mesmo desde os nossos antepassados. Ou seja, seu cérebro é igual o das pessoas antigamente. Só que a diferença é que naquele tempo o cérebro era utilizado para sobreviver, para caçar. Por isso que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Por quê? Porque a intenção do cérebro é apenas sobreviver. Ele utiliza as energias para o momento de sobrevivência. Porque se precisar, por exemplo, correr de um leão, ele vai pegar toda essa energia que o seu corpo tem e vai utilizar isso no seu corpo, né, aplicar para a inteligência de escapar do leão. É assim que funciona o seu cérebro. Por isso que ele é preguiçoso, por isso que você não quer acordar cedo, por isso que você muitas vezes não quer fazer atividade física, né, filha? É. Ontem e 2 dias eu fiquei sem acordar cedo com meu pai, mas ontem eu fiquei vendo o nascer do sol. A gente acorda antes do sol nascer, né? Pra dar bom dia ao sol, né? É. Pois é, isso é maravilhoso. E isso pode fazer uma diferença imensa na vida de uma pessoa. Enfim, a verdade é que é impossível não haver mudanças na vida de uma pessoa. Enquanto nós estamos vivos, nós passaremos por constantes mudanças. Não tem jeito. Enquanto você estiver vivo, estiver viva, você vai passar por constantes mudanças. A Victória, por exemplo, eu coloco isso no exemplo no final do tema, que muitas vezes a gente não enxerga a mudança em uma criança. Mas caramba, eu tô com a minha filha aqui há 5 anos e ela começa bebezinha, aquela fofura toda, ela continua uma fofura, linda e maravilhosa, mas as coisas mudam, as palavras mudam. Ela já não fala mais de forma fofinha, de forma errada. Agora ela precisa falar de forma, como é? Certa. Exatamente. Como que você precisa falar? Certa. Exatamente. Então ela precisa falar corretamente. O lindo agora, o fofinho, não é falar errado. O fofinho agora é falar corretamente, porque isso é muito bonito para uma criança de 5 anos, né? Então, a Victória, ela precisa falar certinho agora. E é fofinho quando ela fala certinho. As pessoas não acham fofo quando ela fala errado. As pessoas acham fofo agora quando ela fala certinho. Mas, quando é bebê que está começando a falar, começa a falar palavras erradas. Não fala palavras inteiras, porque não consegue, ainda não tem o controle, mas fala palavras erradas. É verdade. E isso é fofinho. Só que agora, com 5 anos, é fofinho, filha? É. E o Falar errado é fofinho com 5 anos? Falar errado, falar de forma errada é fofinho com 5 anos? Não. Pois é. Ó, gente. Então há mudanças na vida, tá? Pode falar. Gente, eu sempre gosto de ficar dançando balé, porque é muito legal dançar balé. Isso é uma mudança, tá? Agora que minha filha anda direitinho, que ela corre, ela dança balé. Ela ama fazer balé. Fala aí para as pessoas o que é que você quer da sua vida. Fala aí. Eu quero ser uma dona de balé, uma dona de escola, ensinar um monte de pessoa, um monte de criancinha a dançar balé, aí também estudar. Que fofinho, tá vendo? Com 5 anos tem que saber o que quer. Se seu filho, sua filha, tem 5 anos, mas não sabe o que quer, você está bloqueando o seu filho, a sua filha. Então, não bloqueie o seu filho ou a sua filha, tá bom? Então, nós estamos em constante mudança, mas a palavra mais adequada para isso é adaptação, tá? Tempo de mudança, na verdade, é adaptação. Por quê? Porque o ser humano se adapta ao meio em que vive. Hoje, nós nos adaptamos a ter a presença do conhecimento. Não, mas não é conhecimento, não. Hoje nós temos a presença do Covid-19. Então, as pessoas, o brasileiro, ele tem uma coisa assim dentro dele que ama um contato físico.
E agora o brasileiro está sofrendo muito porque não está podendo ter contato físico com as pessoas. Mas em contrapartida, as pessoas que não utilizavam o digital, principalmente para trabalho, né? Hoje eu utilizo o digital para prestar consultoria online, tá? Eu utilizo o digital para vender pela internet, para vender produtos de outras pessoas. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que essa pessoa ela tem um produto que ela não está conseguindo vender, ela tem poucos clientes, mas eu consigo vender o produto dessa pessoa de longe pelo meu conhecimento. Eu ofereci uma parceria e ela aceitou. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu posso ajudar as pessoas, posso ganhar dinheiro com isso também, né? E ajudar as pessoas é de várias formas, tá? Ajudar a pessoa a vender e ajudar a pessoa que está adquirindo o produto. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu utilizo a internet hoje para isso. A maioria das pessoas hoje estão na internet. E por conta disso, as coisas mudaram. O ser humano precisou se adaptar melhor às condições que passa atualmente por conta do Covid-19. E por conta dessas adaptações, as coisas mudam, os tempos mudam, ou seja, é um tempo de mudança. Por isso que eu resolvi trazer esse tema. Ele é um tema gigantesco, mas eu resolvi trazê-lo aqui para você pelo simples fato do momento em que nós estamos passando. Tempo de mudanças. Se você não muda, se você está no mesmo lugar, se você não quer um crescimento, se você tem medo de mudar de cidade, se você tem medo de mudar de casa, se você tem medo de mudar de emprego para empreender, se você tem medo de mudar de escola, só não muda de duas coisas, a família. A família é uma só, tá? Esposo, esposa é uma só. Filha, filho é uma só. Exatamente. Ah, eu tenho outro filho, não é um só, eu tenho dois. Então você tem dois filhos que são seus filhos e são sua vida. Tá bom? Então, o tempo de mudança, o medo que você não pode ter de mudar é medo de mudar a sua vida. O medo que você não pode ter de mudar é medo de crescer exponencialmente, de fazer as outras pessoas crescerem, de compartilhar conhecimento, de utilizar o conhecimento que você tem para o bem e não para o mal. É essa mudança que você não pode ter medo. Deu para entender? Pegou a visão, como diz o Rick Chester? Então, muitas pessoas, elas querem, com o objetivo de aumentar o tempo de vida na Terra, busca mudança, busca adaptação. Mas, além disso, né, nós nascemos para quê? Para dominar. E o ser humano, infelizmente, utiliza isso como domínio de outro ser humano. Nós não nascemos para dominar o outro ser humano. Nós nascemos para dominar na Terra. Para exercer o domínio na Terra, mas não o domínio de outros animais. Lá em Gênesis 1:26, Deus ele deixou bem claro, se você acredita ou não, isso não importa. O que importa é que você entenda que você não tem que dominar outro ser humano. Você tem que dominar a si mesmo, ao seu cérebro. Por quê? Porque a sua mente precisa comandar o seu cérebro para que você conquiste o que você precisa conquistar. Para que você crie a coragem que precisa criar, para que você se automotive. Não existe... eu não posso chegar para você e falar assim, olha, vamos lá, você consegue e tal. Ah, por que eu não posso fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu vou estar te motivando naquele momento. Você precisa ter automotivação. A automotivação faz com que você levante e vá. Eu posso dar uma ajudinha? Posso dar uma ajudinha. Falar, não, vamos lá, você consegue. Mas imagina uma pessoa, olha, eu conheço aqui, eu sigo diversas pessoas que são milionárias mesmo, tá? São diversas pessoas que são milionárias, bilionárias. E essas pessoas, eles falam assim, olha, por que as pessoas perguntam quando eles fazem live? Poxa, por que você não ajuda os pobres? Por que você não dá dinheiro para os pobres? Aí eles falam o seguinte, imagina só, se eu der dinheiro para o pobre, ele vai pegar o dinheiro que eu dei
e vai gastar todo o dinheiro. Ainda que tenha um alimento para aquele dia, essa pessoa vai gastar todo o dinheiro e não vai ter um alimento para o dia seguinte. Não vai pegar o dinheiro e não vai saber investir. Ou seja, se toda vez eu ficar entregando o peixe para a pessoa, ela nunca vai aprender a pescar. E se ela nunca aprender a pescar, obviamente que ela não vai conseguir crescer na vida. Ela não vai conseguir fazer nada na vida dela. Então, quando Deus permitiu que nós exercêssemos o domínio na terra, sobre os animais, sobre os alimentos, sobre tudo que há na terra, exceto o ser humano, tá? Não está na Bíblia que o homem exerce o domínio sobre o ser humano. Está na Bíblia as guerras, as terras que os homens dominavam, mas é exatamente isso que eu estou falando. O ser humano foi sentindo a necessidade de dominar sobre o próprio ser humano. E assim nasceu o emprego. Uma empresa, quando ela inicia com o próprio empreendedor. Dificilmente uma empresa inicia já você começando a empregar as pessoas. Mas você precisa exercer certos domínios quando a sua empresa cresce. Enquanto isso, você é empregado ou empregada da sua própria empresa. Quando a sua empresa começa a crescer, há necessidade de você contratar pessoas para que essas pessoas façam determinadas atividades que você não vai mais conseguir fazer pela demanda. Então, a sua demanda ela vai ser muito maior e você não vai conseguir mais atender as pessoas, prestar algum tipo de serviço, entregar algum produto sem contratar. E aí vem o domínio. O domínio por quê? Porque é a subordinação, é o que faz o domínio. Ah, mas a pessoa não manda em mim. Olha, enquanto você está deixando o seu tempo a serviço da pessoa dentro daquela função, ela manda em você. Ela manda em você. Por isso que a questão de ser um empregado, e eu já vou falar disso, o que é um empregado, a questão de ser um empregado ou uma empregada influencia muito no seu domínio na terra. Se você é um empregado ou empregada, você está vendendo as suas horas, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo a sua vida em prol de uma remuneração mensal. Ah, mas eu não consigo ganhar sozinho empreendendo. Na verdade, se você está numa empresa e se o seu patrão, sua patroa, ela tem você como empregado, como colaborador ou colaboradora, o seu custo é 2 vezes o valor do seu salário. Porém, o que o seu patrão, a sua patroa ganha com você é pelo menos 5 vezes. Então, o que você vende do seu tempo, ele gera pelo menos 5 vezes mais lucro para a empresa do que você fornece, do que ela te paga. Ou seja, você está empreendendo para a empresa que você trabalha. Ah, Vitória, mas você vai falar sobre isso? Não, eu falo sobre você utilizar melhor o seu tempo. Você deixar de vender o seu tempo como um prostituto, como uma prostituta, como diz o Kaiser. Então, assim, a ganância do homem faz com que chegássemos ao ponto de querer dominar o próprio homem. Mas não foi isto que Deus estabeleceu no momento da sua criação. Não importa se você crê nisto ou não, isso independe. Você crê que fomos criados em Deus ou não, mas o fato de que o homem tem buscado dominar o seu semelhante é indiscutível. Por que é indiscutível? Porque aquele que é mais forte tenta dominar o mais fraco, ainda que seja na mente. O que é mais forte tenta dominar ao que é mais fraco. Uma grande empresa, quando é criada, ela é criada pelo empresário e ela começa a crescer e ela precisa contratar. Então vem os funcionários e aí o domínio. A palavra trabalho, ela é originária do latim, mas ela tem um significado. A palavra trabalho, antigamente, ela era uma tortura. A pessoa era torturada. Então, o nome trabalho, ele tem a origem do tripalium. Tripalium é uma tortura. Mas que tipo de tortura, Vitória, você está se referindo? É assim que funciona. O tripalium, ele era utilizado com e para os escravos. Os escravos que deixaram de ser escravos, ou seja,
eles faziam certo tipo de serviço e se não fizessem, eles apanhavam. Depois que acabou a escravidão, essas pessoas que eram escravas precisavam trabalhar para conseguir o dinheiro. Elas eram livres, mas elas precisavam se alimentar, elas precisavam dormir em algum lugar, não é? Elas precisavam tudo isso. E para se alimentar, elas trocavam o trabalho que elas faziam, prestavam o serviço em troca de alimentação, em troca de moradia. Ah, mas a pessoa é livre agora, exatamente, ela pode ir embora se quiser. Mas se ela fosse embora, ela ia conseguir como? Ela ia ter que trabalhar na casa de outra pessoa para se alimentar, para comer, porque não tinham o que comer. Então, quando essas pessoas, elas não pagavam, elas iam trabalhar, elas comiam alguma coisa, elas entravam, por exemplo, eu vou alugar um imóvel, né? Nem sei se existia nesse tempo. Mas quando essas pessoas resolveram, filha, mais baixo, tá? Quando essas pessoas resolveram alugar um imóvel para morar, elas tinham que pagar. Quando não conseguia pagar, o tripalium entrava em ação. Ou seja, elas pagavam com tortura e com trabalhos excessivos. O que são trabalhos excessivos? Trabalhos que exigiam muita força. Ou seja, para pagar o que você me deve, você vai trabalhar muito para mim. Isso ainda é escravidão. Só que com o passar do tempo, houve mudança. E o nome trabalho ou escravo virou empregado. Por que empregado? Porque você vende o seu tempo, o seu serviço, a sua força, em prol de receber uma remuneração. Não é isso? Então, você ainda é escravo do seu trabalho, porque se você não for trabalhar, você não recebe dinheiro. Se você não receber dinheiro, você não se alimenta e você não tem moradia. Se você não tiver nada disso, você morre na rua ou você fica doente e morre depois. Então, assim, o empregado, o nome empregado, ele é originado do trabalho, do tripalium, do escravo. Você ainda continua sendo escravo. Você que é empregado, é empregada, continua sendo escravo. Vitória, você vai me falar do seu curso agora, do Adeus Emprego? Sim! Por que eu vou falar do curso Adeus Emprego agora? Porque está no tema. Se eu estou falando de escravo de emprego, por isso que eu vou falar do método Adeus Emprego. O meu método Adeus Emprego, o nome dele é Adeus Emprego, exatamente por esse motivo. Para você deixar de ser empregado ou empregada e virar um empreendedor da sua vida. Porque se você consegue empreender na empresa que você trabalha, dando um lucro de pelo menos 4 vezes mais do que você ganha, você consegue empreender para você. Exatamente isso. Ah, Vitória, mas eu já sou empreendedor. Maravilhoso. Se você é empreendedor e a sua empresa não cresceu ainda, se você não contrata pessoas, isso significa que você é um empregado ainda da sua própria empresa. Ou seja, você é escrava da sua própria empresa. Precisa de um tempo de mudança? Precisa. Você precisa ressignificar a sua mente para entender que a sua empresa não é o seu emprego. Você deve fazer a sua empresa crescer. Vou dar um exemplo aqui maravilhoso. Maravilhoso. Essa é a minha empresa. Eu estou utilizando ela eu estou com ela aberta durante 1 ano, certo? 1 ano. Nesse 1 ano eu preciso receber o dinheiro, criar lucro e pegar a parte desse lucro e reinvestir. Eu preciso apenas pegar um pedaço dele, que é um pedacinho pequeno, e utilizar pessoalmente. Mas eu preciso reinvestir e eu preciso também ter um fluxo de caixa. Por quê? Porque o Covid pode vir e quando o Covid vier, eu vou ficar sem clientes ou eu vou precisar readaptar. Ah, mas eu não tenho site. Um site tem um custo médio de R$1.000. Como eu vou tirar esse R$1.000 do bolso? O dinheiro do lucro que eu recebi anteriormente ao longo desse 1 ano, eu já separei, ele tem bonitinho, eu vou poder reinvestir num site, criar estratégias de venda online, investir no Google Ads, no Facebook Ads e vou trazer os clientes de forma online para mim, vou vender de forma online. Isso, você se preparou, você criou um fluxo de caixa para que você pudesse investir, talvez em novos negócios,
negócios diferentes ou melhorar o seu negócio. Deu para entender? Então, quando você utiliza isso, peguei aqui a minha empresa, 1 ano trabalhando nela, vou fazer ela crescer. Agora, a minha empresa, ela está um pouquinho maior. Depois de 1 ano, ela está desse tamanho. Olha como ela cresceu um pouquinho. Ela cresceu um pouquinho. Agora que ela cresceu um pouquinho, eu vou investir mais. Eu vou contratar pessoas, porque eu não vou conseguir mais atender essa atividade de forma eficaz. Eu não vou conseguir atender bem o meu cliente, dar o melhor possível para o meu cliente. E assim, eu vou acabar me ferrando. Se eu não contratar, eu vou precisar contratar pessoas para fazer esse atendimento para mim. E a minha empresa vai crescer mais. E ela crescendo, ela vai chegar aqui em 2 anos. E aí, quando eu for ver, a minha empresa, ela está tão grande, que olha o tamanho dela, olha o que ela tem. Ela está tão grande que isso vai fazer com que eu contrate muito mais pessoas, contrate um gestor para cuidar do meu negócio. Eu já não vou mais cuidar do meu negócio. Quem vai cuidar é o meu gestor. Ele vai gerenciar o meu negócio e eu não vou mais, o negócio não vai depender de mim. Agora, se você é um profissional liberal, se você é o tiozinho da venda, se você é a tiazinha que faz make-up, tá? É a tia que faz o make-up, mas que é só você que faz, você não tem a sua equipe para fazer o make-up. Isso significa que você é empregado, você é empregada ainda do seu negócio. Você é escravo, é escrava. E é isso que o método Adeus Emprego ensina. Isso é só um pedaço do que eu te expliquei aqui, do que o meu método Adeus Emprego fornece, tá? Além disso, tem as consultorias que eu tenho no método Adeus Emprego, que na verdade o método ele vai te ensinar, você vai aplicar e vai fazer, vai conseguir. As consultorias, que é a consultoria empresarial, de marketing jurídica, ele é para alavancar o seu negócio, para te ajudar nesse processo. Então, as consultorias são tão importantes quanto o método. Ah, mas a consultoria eu pago? Não. Quem compra o método não paga a consultoria. Só não tem a consultoria quem adquire o método pela Udemy. Então, no meu site, que é o www.vsconsultoria.com.br, tem lá o método compilado, que é o da Udemy, tem o método completo, que é o do meu site direto, que é pela Hotmart, tá? Eu disponibilizei o método completo junto com as consultorias. Ah, o valor é 10 vezes maior do que da Udemy. E por que da Udemy é maior? É o mesmo método. Sim, é o mesmo método, só que você não tem direito às consultorias, tá? Que são 3 e elas são caras, tá? Uma consultoria, para você ter ideia, só empresarial, é R$500 por mês, só para eu fazer uma reunião semanal com você, tá bom? É isso aí, tô falando muito, mas é isso aí, meu método é isso. Se você quiser, acessa o link na descrição, ou vai lá no meu site e acessa o método completo, tá bom? Vamos voltar ao tema? Ocorre que os operários, como eram conhecidos, achavam estar trocando suas forças por certa remuneração. Os operários eram escravos que viraram operários, começaram a receber pelo serviço, mas achavam que não era justo, porque estavam trocando suas forças pelo dinheiro. E, de fato, estavam, né? Trocando a força pelo dinheiro. Mas, com o passar do tempo, vendo que a remuneração era desproporcional às forças que eles faziam, eles começaram a receber em troca do seu tempo. Eles buscavam condições melhores de trabalho, surgiu a CLT no Brasil, né? Acho que é 1940 a CLT. Desculpe, não estou de Covid, tá? É que eu estou ficando rouco. Mas essa mudança de tempo é o que mata. Tava frio, depois calor, depois começou a frio de novo, depois calor, e aí bate o resfriado, você tem que tomar vitamina C na hora. Enfim, eles viram que estava sendo muito exaustivo e aí decidiram trocar o trabalho, né, o esforço pelo tempo. E aí começou aquele segmento lá de trabalhar 8 horas por dia, que virou regra no Brasil. Para você ter ideia, os milionários do mundo, eles não trabalham apenas 8 horas por dia, tá?
trabalha muito mais que isso, 16 horas. O Zé aí, ele não está me vendo, mas um dia ele vai me ver. O Zé José Roberto Marques, ele trabalha mais de 16 horas todos os dias. Mas ele trabalha, Vitório, ele está sofrendo, ele é escravo do trabalho dele? Não. Ele faz isso porque ele não trabalha. Isso é um amor, é paixão. Ele ama fazer o que ele faz. E por isso ele não trabalha. Olha que legal. Você não é escravo do seu trabalho quando você ama fazer o que você faz. Então, se você está num emprego que todas as segundas-feiras você acorda sem disposição de ir trabalhar, quando chega na sexta-feira você fica feliz da vida porque vai sair do trabalho, vai passar o final de semana, significa que você ainda é um escravo, é uma escrava, tá bom? Tempos mudam, você precisa mudar junto com o tempo. Você precisa primeiro se adaptar, como está acontecendo com o Covid. As pessoas vão se adaptar, o mundo não vai ser nunca mais o mesmo. Vai ter que se adaptar ao Covid e vai ter que melhorar a vida. As pessoas criam anticorpos. Daqui a pouco, daqui a 10, 15 anos, esse Covid já não vai ser mais tão relevante, porque talvez todos já tenham pego o Covid e já tenham anticorpos. Então, vai ser como uma gripe, como um resfriado, tá bom? Adaptação. Tempo de mudança. Então, há tempo para todo o propósito que há debaixo do sol, como diz a palavra. E o propósito de mudança, você deve buscar a mudança na sua vida. Não tenha medo da mudança, tenha medo de continuar na mesma. A história que Pablo Marçal conta da merda é que a merda, ela é quentinha. Então, quando você está na merda, você está numa zona de conforto. Porque está frio lá fora, está nevando muito, está um vento forte e você está na merda. Um passarinho estava sofrendo a história do passarinho da merda. O passarinho estava morrendo, ele caiu, estava muito frio. Uma vaca veio, quem falava isso era meu professor. Uma vaca veio e cagou no passarinho. O passarinho, feliz da vida, começou a bater as asas, ficou muito feliz e tal, começou a reclamar com a vaca, a xingar a vaca, xingou pra caramba a vaca e falou que ela é uma vaca porque ela cagou nele e ele não gostou, mas ele estava lá no frio. E aí a vaca resolveu dar um tapinha no passarinho para limpar o cocô que estava no passarinho. Porém o passarinho estava no quentinho lá. Só que quando o passarinho saiu, pegou um frio de novo e acabou morrendo. Morreu por quê? Por causa do frio. Enquanto estava na merda, estava bom. Mas você não tem que permanecer na merda. Se você construísse um ninho para você, ainda que fizesse frio, ia cobrir, o gelo ia cobrir, e ainda você ia ficar lá bem aconchegado. Mas você ia precisar fazer o ninho. Pode ser que ficasse muito frio e você tivesse de ir para um lugar mais quente. E quando você fosse para um lugar mais quente, isso você ia ter que sair da sua zona de conforto, entrar na sua zona de confronto, e nessa zona de confronto você iria alcançar um patamar maior. E se você não alcançasse um patamar maior, você ia buscar uma outra zona para alcançar o patamar até conseguir. Ou seja, tempos de mudanças. Você vai precisar se adaptar ao ambiente, o corpo se adapta, o homem se adapta, o animal se adapta. E assim, as pessoas vivem, o ser humano vive e os animais vivem e convivem, tá bom? Então o homem passou a oferecer o seu tempo e sua inteligência cognitiva. Já não é mais o tempo, agora é inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva é estudo específico, tá? Você que não sabe, em troca de uma remuneração salarial. Então, o empregado foi ficando mais chique com o tempo, né? Agora é minha inteligência cognitiva, agora eu não sou mais peão, não trabalho mais com esforço, eu trabalho com a minha mente, mas ainda trabalha. Você ainda é empregado, então você ainda é escravo, mas você é um escravo chique, você é empregado, tá bom? Então, utilizando a inteligência cognitiva nos cargos em que a indústria impôs,
a escola ela começou a ensinar conforme a necessidade da indústria. E a necessidade da indústria era de operários. E por isso a escola começou a ensinar conforme a indústria solicitava. E esses operários, eles começaram simplesmente a ocupar cargo de chefia e não usava mais a sua força, mas a sua inteligência cognitiva. Mas ainda assim, a escola hoje e sempre foi assim, a única coisa que eu não vi mudança foi nisso. A escola hoje, apesar de todas as mudanças da tecnologia que houve no mundo inteiro, a escola não mudou. A escola continua ensinando as pessoas a serem operárias. A faculdade ensina a você conseguir um bom emprego numa empresa multinacional. É isso que a faculdade ensina, a você conseguir um bom emprego numa empresa multinacional. Mas ela não te ensina a você ser dono dessa multinacional. Isso faz uma diferença imensa. A minha filha, você reparou que ela falou no início que ela queria ser dona de uma escola de balé? Ela não falou isso à toa. Ela falou que ela queria ser dona porque eu coloquei isso na mente dela. Falei, filha, o que você quer fazer quando crescer? Não é ser, porque ser é imagem e semelhança do Criador. Se você sabe a sua identidade, que está lá em Gênesis 1:26, você sabe que você é imagem e semelhança do Criador, você domina sobre a terra, não sobre os seres humanos, e que você pode ter aquilo que você quer, você pode ter o que você quer. Você pode fazer o que você quer, desde que você saia da sua zona de conforto, vá para a zona de confronto e coloque isso em prática e busque ajudar as pessoas. A minha filha falou, olha, eu quero ser bailarina. Eu falei, filha, mas bailarina? A bailarina faz o quê? Ela falou, dança, pai. Eu falei, o que mais? Dança. E o que mais? Dança. E o que mais? Dança. Eu falei, filha, mas a professora está te ajudando? Tá, ela está me ensinando. Mas a professora, ela é o quê? Ela é a professora. Eu falei, então, mas a professora não é bailarina. A professora já ensina várias crianças. Imagina se você ensinasse a várias crianças. Ela, é verdade, pai, então eu quero ser professora. E aí eu fui subindo de patamar. Falei, filha, mas a professora, ela obedece ordens da dona da escola. A dona da escola fala assim, ó, você vai ensinar dessa forma e dessa maneira. E você vai ter que ensinar dessa forma. E se você tiver uma forma de ensinar que você acha que as crianças vão se desenvolver mais, vão gostar mais, vai ficar melhor para a vida dela. Se você tiver essa forma, é verdade, né, pai? Então eu quero ser dona da escola de balé, porque assim eu vou poder falar como a professora pode ensinar. Aí eu falei, exatamente. Então quando você crescer, você vai ter o quê? Ela falou, dona de uma escola de balé. Eu falei, esse é o caminho. Por que dona de uma escola de balé? Ah, mas eu estou pensando grande. Claro que você deve pensar grande. Se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você precisa pensar grande. Pegou? Então, as pessoas só se tornavam empregados chiques. Ah, mas eu vou para a faculdade, agora eu sou engenheiro. Ah, agora eu sou arquiteto. Ah, agora eu sou, sei lá, sou supervisor. Você não trabalha com as suas forças, mas você trabalha com a sua mente e você ainda é empregado. Beleza? Então o sistema escolar não mudou, apesar da evolução humana. O ser humano está bem longe de ser livre, ao mesmo tempo em que busca por essa liberdade, mas não está disposto a pagar o preço. Sabe o que é pagar o preço? Sair da sua zona de conforto, dar merda, voar e criar um ninho lá fora, para não morrer de frio. Ao mesmo tempo que busca esta liberdade, mas não está disposto a pagar o preço. Esta liberdade não passa de um sonho para aqueles que já estão alienados, pois foram ensinados desde pequenos que a liberdade está em conquistar um lugar numa boa empresa, ou no funcionalismo público, né? Ser um funcionário público, ou em qualquer outro meio de emprego desenvolvido ainda na Revolução Industrial, que ofereça tal segurança e trazida nos dias atuais. Por que tal segurança? Porque as pessoas pensam que ser funcionário público tem estabilidade, eu estou seguro aqui, não vou ser mandado embora. Mas não é assim. Tem as possibilidades de você ser mandado embora, mesmo sendo um funcionário, uma funcionária pública.
Ah, mas eu na empresa privada aqui há 10 anos não vou ser mandado embora. Eu conheço um cara que ele entrou como aprendiz na empresa. Ele não fez cursos, ele fez cursos profissionalizantes, tipo elétrica, essas coisas. Pegou uma moralzinha no trabalho e virou supervisor. Ele, durante 5 anos, ele entrou, depois de 5 anos ele virou supervisor e ficou mais 5 anos como supervisor nível 3 na empresa. Só que nesse tempo ele não fez cursos, não fez uma faculdade, não fez um curso de inglês, não fez nada. Ou seja, o que ele aprendeu ficou para trás. O tempo de mudança dele foi passando e ele não foi aderindo às mudanças. Não fez nada. O que aconteceu? A empresa, ela não queria mandar ele embora porque o salário dele era alto e ia pagar uma rescisão, né, muito alta para ele. E aí o que aconteceu? A empresa, isso é verídico, tá? Isso é verídico. A empresa faliu. Por quê? Porque os negócios mudaram. A empresa era uma empresa de papéis. O nome dela é MD Papéis. Os negócios mudaram. As pessoas não estão utilizando tanto papel assim. E a empresa não está vendendo mais. Perdeu fornecedores, perdeu clientes e faliu. Enfim, o cara foi mandado embora da empresa como supervisor. Ele não conseguiu nenhum trabalho como ajudante para ganhar R$1.500. E a remuneração desse cara era mais de R$10.000 nesse tempo. Isso já faz mais de 5 anos, tá? E esse cara não conseguiu. Sabe o que ele foi fazer? Empreender. Foi vender bolo. A esposa dele começou a fazer potes. Isso eu estava na faculdade. A esposa dele começou a fazer bolos de potes, essas coisas. E ele foi vender para pagar a faculdade. Porque ele viu que agora é importante ter faculdade. Ah, mas a faculdade preparou ele para quê? Para ser um supervisor de novo. Olha o que aconteceu. O cara nem tinha o superior, era supervisor. Agora, após 5 anos e meio, ele tem que fazer faculdade para ser um supervisor, porque ele não conseguiu mais trabalho de supervisor. Entendeu? A diferença entre você buscar segurança na sua vida, você não tem segurança em lugar nenhum. Flávio Augusto, ele fala que não existe segurança. A segurança, ela é fictícia. E não adianta você buscar segurança que você não vai ter nunca, tá bom? A segurança está em fazer de novo. Fazer o novo de novo. Inovar sempre. Tempo de mudança. Buscar se adaptar aos ambientes. Buscar se adaptar aos meios. E assim você vai conseguir crescer na vida e estar em constante mudança na sua vida. A troca do tempo por remuneração tira de qualquer ser humano o direito à sua liberdade. Se você troca hoje, se você tem um emprego e você troca o seu tempo, 8 horas por dia, de segunda a sexta, por uma remuneração mensal, você está sem liberdade. Ah, mas eu faço o que eu amo, eu estou fazendo o que eu amo. Você pode fazer o que você ama para você, você pode contratar as pessoas para fazer o que você ama e dedicar isso de forma gratuita, como eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um vídeo gratuito, sim, eu posso dedicar isso de forma gratuita para as pessoas. Eu já estou ganhando com isso. Então, posso dedicar? Posso dedicar. Então, você vai ter liberdade para isso. Então, a troca do tempo por uma remuneração tira a liberdade das pessoas. E aqueles que buscam por essa liberdade precisam pagar o preço. Qual é o preço? Sair da merda, construir o seu ninho e ter uma nova casa. A busca contínua pelo autoconhecimento e pelo conhecimento do caminho que levou ao sucesso àqueles que atingiram sua liberdade, simplesmente empreendendo, mas não vou tratar disso aqui porque eu não vou falar sobre isso. Na verdade, aqueles que buscaram conhecimento ou autoconhecer-se, conhecem também a outras pessoas. E não entregam o seu tempo por dinheiro, mas dedicam o seu tempo para melhorar a vida das outras pessoas. Quando você dedica o seu tempo para melhorar a vida de outras pessoas, você vai ser muito mais valorizado e você vai ser muito bem pago para isso, tá? Então você deve se perguntar, será que também eu sou escravo? Será que você é escravo? Escrava? Reflita aí se você é escravo hoje. Se você trabalha para uma empresa ou se você trabalha na sua empresa, mas que você que presta o serviço, é você que presta a conta, é você que faz a gestão, é você que está lá de segunda a sexta ou de domingo a domingo, se matando para ter dinheiro e não sabe investir, não sabe utilizar bem o seu dinheiro, não sabe fazer a gestão, não sabe investir em você e não busca mais nada.
será que também você é escravo ou é escrava? Segunda pergunta, será que eu sou alienado ao sistema? O que é alienado ao sistema? Será que eu aprendi que eu devo estudar para entrar numa boa empresa e ser um chefia, um empregado de uma boa empresa? Se você pensa assim, você ainda é alienado, é alienada. Se você pensa em ter o próprio negócio, em empreender na sua vida, em ajudar as pessoas, e em ser livre para fazer de graça aquilo que você ama fazer e depois ser muito bem pago ou paga para fazer aquilo que você ama, isso significa que você é livre e você não é alienado ou alienada. Será que eu possuo os requisitos necessários para conquistar a minha liberdade? Bem, estas questões somente você poderá responder. Enquanto isso, comece a pensar nas mudanças que você poderá fazer na sua vida, em seus pensamentos. Busque a metanoia, ou seja, a mudança de mente, a transformação de mente de que você precisa para a sua autorrealização. O que é autorrealização? É você realizar-se, aquilo que eu falei do José Roberto Marques. Ele faz o que ama, então para ele não é trabalho, é autorrealização. Por isso que ele trabalha mais de 16 horas por dia, porque ele não trabalha, ele faz aquilo que ama. Além disso, tanto a parte física quanto a parte espiritual que há dentro de você precisa estar em constante mudança. Melhor, em constante evolução. Tanto no pessoal quanto no espiritual. É necessário que o seu pessoal, o seu espiritual e o seu profissional esteja em constante evolução, independentemente das circunstâncias. Tá bom? Acredite. Todas as coisas que você conhece neste mundo passam por mudanças. É a chamada lei do crescimento. Tá bom? Olá, Noêmia, tudo bem? Bem-vinda. Noêmia, eu não vou atender a chamada, a solicitação, porque já estou terminando, tá? Graças a um aprendizado que tive com a Joyce Meyer. Joyce Meyer é uma pregadora internacional, tá? A qual eu considero ser a pessoa mais sábia que eu já tive o prazer de conhecer. Passei a entender que tudo que deve estar em constante crescimento, pois Deus criou o mundo e nos permitiu que tal crescimento fosse de forma natural. Ou seja, tudo na natureza está em constante crescimento, mesmo que pareça quase que imperceptível, mas está sempre crescendo. Do mesmo modo, tudo está evoluindo e se adaptando ao meio e às diferenças climáticas. O exemplo disso é a minha filha que eu dei, tá? Que a minha filha engatinhava, hoje ela fala, ela pula, ela brinca, ela quer ser dona da escola de balé. Compreendeu? Vai dizer que você nunca chegou para uma pessoa e disse que ela mudou. Ou foi inconveniente como eu e disse que ela estava mais gordinha ou mais magrinha. Vai dizer que você não fez isso. Pois é, isso é inconveniente. Mas há uma forma de você falar isso para a pessoa sem magoar a pessoa. Mas que forma é essa? Primeiro, o que eu aprendi, tá? Primeiro, a fazer uma coisa que ela vai se sentir feliz e mais receptiva. Você vai fazer um elogio. Depois que você fizer um elogio, ela receberá esse elogio, receberá essas palavras de forma positiva. E se ela entender que precisa mudar, precisa melhorar alguma coisa, precisa emagrecer, precisa seja lá o que for, ela vai fazer isso. Mas isso ela vai receber isso. Ela vai receber não como uma crítica, mas como uma forma que você quer ajudar, que você quer o bem dela, tá bom? Esta atitude faz com que as pessoas possam crescer e não regredir. Se você fizesse o contrário e chegasse, pô, você tá gorda, hein? Tá mó feia, hein? Caramba! Ela ia chegar e falar assim, vai cuidar da sua vida, ia te xingar sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, toda a sua descendência. E não ia adiantar nada porque a pessoa ia regredir, ela não ia nem se importar com você, pelo contrário, talvez ela ia se sentir pior e aí ia comer mais para se sentir bem, porque quando você come, você libera uma substância no cérebro chamada dopamina, e essa substância, ela é a substância do prazer. Você sente prazer, e aí a pessoa sente prazer em comer, e aí vai começar a engordar mais. É a mesma coisa que chocolate. Percebe o quanto uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa? Pois é, pode. Então agora que você já sabe que estas mesmas palavras também podem mudar a vida, aliás, com certeza irão mudar, você pode não perceber as mudanças, mas elas acontecerão.
elas estão ocorrendo sempre, sempre. Isso é inevitável. Entenda que, se você não acompanhar a evolução humana, estará regredindo a sua existência, e a sua existência estará correndo sérios riscos e da sua descendência também. Como presente, vou te contar mais um segredo que tomei conhecimento. Quando iniciei a minha jornada em busca da evolução mental, eu comecei a praticar, a adquirir o conhecimento e a praticar e também a compartilhar o conhecimento. É por isso que eu estou aqui com você hoje. Eu acho que eu só tenho 5 minutos de live, mas eu vou tentar terminar nesses 5 minutos. Então, esse segredo é receber, o segredo é você receber o conhecimento e você compartilhar este conhecimento. Eu recebo o conhecimento, eu compartilho o conhecimento. Isso faz com que as pessoas se desenvolvam melhor, você ajude de verdade as pessoas, você cresça também, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Isso faz uma diferença imensa. Bem-vinda, Heloísa, tudo bem? Então, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de tempo de mudança. Eu me refiro a um livro que eu escrevi, O Homem do Tempo, que o tempo de mudança, o ser humano está em constante mudança, e essa mudança faz uma diferença na vida das pessoas, na sua vida, na minha e na vida de todo mundo. E se você se acomodar, você vai ficar para trás, talvez a sua descendência, tá bom? Tá assim, tá ao vivo. A melhor maneira de acompanhar a evolução e de alcançar altos patamares, obtendo sucesso em tudo que faz, é através do conhecimento. Foi na busca pelo conhecimento infinito que todos os homens de sucesso alcançaram seus objetivos. Será através do conhecimento que você também vai alcançar. Você vai encontrar a verdadeira evolução. Não pense que estou me referindo ao conhecimento específico, não. Eu falo sobre conhecimento geral, conhecimento de você mesmo, o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, o conhecimento da sua inteligência emocional, o que a sua mente pode fazer se a sua mente dominar o seu cérebro. Eu fiz um vídeo lá e coloquei no YouTube sobre domínio, dominar o seu cérebro. Não queira dominar outros homens. Eu vou falar isso aqui, eu estava participando de um grupo e no grupo eu coloco a mensagem caixa alta, ou seja, a mensagem em letras maiúsculas. O cara não gostou e me chamou, falou, por que você coloca em letras maiúsculas? Isso faz com que, é como se você estivesse gritando. Por que você faz isso? Eu falo porque eu gosto de fazer e porque faz com que as pessoas me identifiquem. Quando eu mando mensagem, a pessoa já sabe que sou eu. Então fica mais fácil de ela identificar quando eu mandar mensagem por conta da quantidade de pessoas que tem no grupo. E aí essa pessoa quis me dominar, falou que não é para eu mandar mais mensagem assim porque atrapalha. Atrapalha o quê? A pessoa cria uma regra, porque ela é dona do grupo, ela criou uma regra que não tem nada a ver, porque isso não vai prejudicar a ninguém, pelo contrário, cria uma regra que não pode mandar mensagem em caixa alta, ou seja, ser humano que é hipócrita, me desculpe, mas se você estiver vendo, você é hipócrita, porque você quer dominar o outro ser humano. E eu falei, olha, eu não sigo esse tipo de regra. Se você quiser me excluir do grupo, pode me excluir, mas eu não vou seguir esse tipo de regra hipócrita, porque isso é regra de pessoas que querem dominar outras pessoas, e que querem impor as coisas. Eu não atuo dessa forma. E eu não aceito que as pessoas imponham coisas que vão... porque elas acham que é assim, tá? Então, quando você cresce com esse paradigma de imposição, você quer impor as coisas para outras pessoas, ou você cresce sendo imposto e você aceita qualquer coisa. Mas esse grupo de network pode fazer diferença. Não, eu tenho 8 grupos de network, esse é só mais um e não vai fazer diferença para mim. Tá bom? As pessoas talvez eu possa chamar no privado, mas não tenho interesse, né? Eu estava lá para fornecer conteúdos de valor e para aprender também. Nem estava aprendendo nesse grupo, porque o grupo estava mandando só mensagem de publicidade. Isso não estava fazendo nada na minha vida. Então, o conhecimento é a melhor forma de você adquirir e conseguir. Já estou terminando. Sócrates falava assim, conhece a ti mesmo. Eita, gente, eu vou ter que encerrar. Semana que vem eu vou fazer novamente a live. Talvez eu faça a live durante os dias aí. E eu vou começar a prestar consultoria online para você de forma gratuita, tá bom? Então, eu espero que eu tenha compartilhado com a sua vida. Curta e compartilhe. Envie para pessoas que você gosta, para que as pessoas também possam
receber esse conhecimento. Grande abraço e que Deus te abençoe.